Lição 6. Sábado, 29 de outubro. Ele morreu por nós. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Dizem que não se pode evitar a morte nem os impostos. Isso não é totalmente verdade. As pessoas podem evitar impostos, mas não a morte. Elas podem ser capazes de adiar a morte por alguns anos, porém, mais cedo ou mais tarde, a morte sempre vem. E como sabemos que os mortos, tanto justos quanto ímpios, acabam a princípio no mesmo lugar, a esperança da ressurreição é tudo para nós. Como disse Paulo, sem essa esperança, mesmo os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O que seria algo um tanto quanto estranho de se dizer se aqueles que adormeceram em Cristo estivessem pairando no céu na presença de Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, pois por meio dela temos a garantia da nossa. Mas, antes que fosse ressuscitado dos mortos, ele, é claro, teve que morrer. É por isso que, em meio à agonia do Getsêmani, antevendo sua morte, Cristo orou: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E esse propósito era morrer. Nesta semana, nos concentraremos na morte de Cristo e no seu significado para a promessa da vida eterna. Domingo, 30 de outubro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Desde a fundação do mundo. Ouça Apocalipse 13, 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Atos 2, 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pergunta 1. Como Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo? E a adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nessa passagem, a ideia crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Obviamente, devemos entender isso em um sentido simbólico. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos, pois Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz, seria central para ele. Ouça Tito 1:2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Pergunta 2. Há quanto tempo o plano da salvação que estava centralizado na morte de Cristo tinha sido estabelecido? Em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz, abre aspas, o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus.
Fecha aspas. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva no Jardim do Éden e tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Essa substituição tipificou, de forma ainda mais clara, a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Assim, a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é central para todo o plano da salvação, simbolizada durante séculos por sacrifícios de animais. Sacrifícios de animais são cruéis e sangrentos. No entanto, porque é precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar e o custo do pecado? Segunda, 31 de outubro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Um prefácio à cruz. Ouça Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Mateus 17, 22 e 23. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Marcos 9, 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Lucas 9, 44 e 45. Prestem bem atenção nas seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Lucas 18, 31 a 34. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Pergunta 3. Quais foram as reações dos discípulos às predições de Jesus sobre seus sofrimentos e sua morte, e o que isso nos ensina quanto ao perigo de se interpretar erroneamente as Escrituras? Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada, nem ninguém, o distraísse dela. Na verdade, conforme lemos em Fundamento da Educação Cristã, escrito por Ellen White, abre aspas, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. Fecha aspas.
No último ano de seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais explícita a seus discípulos sobre sua morte iminente. Porém, eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações dele. Imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias, a última coisa que esperavam era que Jesus, especialmente como o Messias, morresse. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. Jesus já havia declarado a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em Cesareia de Filipe, Jesus disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ao passar em segredo pela Galiléia e durante sua jornada final a Jerusalém, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e ressurreição. Visto que não era o que queriam escutar, eles não deram atenção. Para nós, é muito fácil fazer o mesmo. As pessoas, principalmente dentre o povo escolhido de Deus, tinham conceitos falsos sobre a primeira vinda do Messias. Quais são alguns conceitos falsos que existem em nossos dias com relação à segunda vinda de Jesus? Terça, 1º de novembro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Está consumado. Ouça João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pergunta 4. Qual é a mensagem crucial na declaração de Jesus: está consumado? Os momentos cruciais para Cristo, para a humanidade e para todo o universo haviam chegado. Com profunda agonia, ele lutou contra os poderes das trevas. Anjos maus tentavam vencê-lo. Enquanto Jesus pendia da cruz, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Cristo poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo? Sim. Ele era capaz, mas não estava disposto a fazer isso. Seu amor incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, não permitiu que ele desistisse. Segundo Alfred Plummer, lemos, abre aspas, os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo, porque estava preso, não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Fecha aspas. Em seu sofrimento, Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Embora tenha sido Satanás que instigou os eventos que culminaram na cruz, incluindo a traição de Judas. Na Teologia do Novo Testamento, edição revisada, lemos, abre aspas, de certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Fecha aspas. Quando clamou na cruz, está consumado, Cristo não apenas sugeriu que sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico,
contra Satanás e suas forças do mal. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, afirma, abre aspas, todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. Fecha aspas. É difícil entender o incrível contraste. Na completa humilhação do Filho de Deus, ele conquistou para nós e para o universo a maior e mais gloriosa vitória. O pecado é mau, pois foi necessária a morte de Cristo para expiá-lo. As obras não têm mérito diante de Deus. Podemos acrescentar algo ao que Cristo já fez por nós? Quarta, 2 de novembro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Ele morreu por nós. Ouça João 3, 14 a 18. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta 5. O que a morte de Cristo realizou por nós? Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João Batista exclamou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu Cristo como o Cordeiro antitípico, para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Mas sacrifícios de animais não podiam tirar pecados por si só. Eles ofereciam apenas perdão condicional que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouça João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pergunta 6. Que grande esperança temos nesses versos, especialmente quando sentimos que merecemos ser condenados por algo que fizemos? Pense no que tudo isso significa. Jesus, aquele que criou o cosmos, se ofereceu por todos nós, um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Martinho Lutero, em seu livro Obras de Lutero, se refere à cruz como, abre aspas, o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo e de seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Fecha aspas. Cristo morreu uma vez por todas, e uma vez para sempre, pois seu sacrifício é todo o suficiente e nunca perde poder. E há mais. Conforme lemos no livro A Ciência do Bom Viver, abre aspas, se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte de ignomínia. Fecha aspas.
Ouça João 3,16, substituindo as expressões o mundo e todo o que pelo seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como tornar sua essa promessa a cada momento, especialmente quando sob tentação? Quinta, 3 de novembro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. O significado da cruz. Ouça 1 aos Coríntios 1, 18 a 24. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pergunta 7. O que Paulo disse sobre a cruz e como a comparou com a sabedoria deste mundo? Visto que o materialismo, a ideia de que toda a realidade é apenas material, o que significa que não há Deus nem reino sobrenatural de existência, domina a sabedoria deste mundo. Por que a mensagem da cruz é tão importante? A cruz é o centro da história da salvação. Na obra A Cruz e Sua Sombra, lemos, abre aspas, a eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Fecha aspas. Enquanto Cristo se oferecia humildemente como resgate pela raça humana, Satanás, com egoísmo, o mergulhava em sofrimento e agonia. Cristo não morreu apenas a morte natural, que todo ser humano tem que enfrentar. Ele morreu a segunda morte para que todos que o aceitarem nunca tenham que experimentá-la por si mesmos. Sobre o significado da cruz, há vários aspectos importantes. 1. A cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. 2. A cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. 3. A cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. 4. A cruz é nossa única esperança de vida eterna. 5. A cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. Nenhuma dessas verdades fundamentais sobre a cruz pode ser revelada pela sabedoria deste mundo. Ao contrário, então, como agora a pregação da cruz é loucura para a sabedoria mundana, que muitas vezes sequer reconhece a verdade mais óbvia que poderia haver, que existe um Criador. A palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota, isto é, a pregação da cruz é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus nem a salvação que ele nos oferece por meio de sua morte substitutiva na cruz. Seja qual for o valor que a sabedoria deste mundo ofereça, por que não devemos permitir que ela interfira no que acreditamos sobre Jesus e na esperança que recebemos através da loucura da pregação?
Sexta, 4 de novembro. Verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Estudo adicional. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, lemos, abre aspas, vi que todo o céu estava interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidados, como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida, e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os seres humanos, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será parte deles e o elevado preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão então o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida, a preciosa vida estará perdida para sempre. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Ouça Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Como as pessoas eram salvas nos tempos do Antigo Testamento? A analogia de um cartão de crédito que você usa para fazer pagamentos, mas depois tem que pagar a fatura, poderia nos ajudar a entender melhor esse assunto? Se Cristo morreu por todos, por que nem todos serão salvos? Quais são os ensinos da sabedoria mundana que são loucura para Deus? E quanto à ideia de que o incrível design e a beleza do mundo surgiram de modo casual? Por que a ideia de salvação pelas obras é fútil, errônea e contrária ao plano de salvação?